Corpus Christi. Que imagens vêm à sua mente? Ruas enfeitadas, o cheiro de serragem colorida, a multidão caminhando em procissão, o ostensório brilhando sob o sol. É uma festa linda, cheia de fé e tradição, que marca o calendário de milhões de brasileiros. Mas, pare um instante e pense comigo, será que conhecemos realmente a profundidade do que celebramos? Muitos de nós associamos Corpus Christi quase que automaticamente à Idade Média, a uma freira chamada Juliana, a um milagre na Itália, e sim, essa parte da história é importante. Mas e se eu te disser agora que essa é apenas a superfície? Que a verdadeira certidão de nascimento do Corpus Christi, a sua alma, o seu DNA espiritual, foi assinada muito antes, nas páginas quentes e vivas da Bíblia Sagrada? E se eu te dissesse que existe uma conexão, um fio dourado tecido nas Escrituras, que liga Gênesis ao Apocalipse, passando por momentos cruciais da vida de Jesus, e que revela o sentido mais autêntico e poderoso desta celebração? Fique comigo, não saia daí, porque neste vídeo, nós vamos juntos desenterrar essa verdade. Não vamos apenas revisitar a última ceia, vamos descobrir um discurso chocante de Jesus e uma figura misteriosa no Antigo Testamento que são chaves para entender tudo. A promessa é esta: ao final da nossa jornada, você terá uma compreensão tão profunda e biblicamente enraizada do Corpus Christi que sua forma de ver e viver essa celebração será transformada para sempre. Você enxergará além da tradição, diretamente no coração do mistério da nossa fé. Prepare-se para uma revelação. Sim, a promessa é ousada, eu sei. Uma transformação na sua visão sobre algo tão conhecido. Mas é porque existe esse elo perdido, essa peça do quebra-cabeça bíblico que frequentemente fica esquecida quando se fala de Corpus Christi. Não é apenas sobre a instituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa, que já é algo imenso. Existe um contexto anterior, uma preparação divina e até mesmo uma prefiguração surpreendente que dão uma dimensão ainda maior a tudo isso. É como encontrar uma sala secreta em uma casa que você achava que conhecia perfeitamente. E a beleza disso é que a chave para essa sala está lá, na Palavra de Deus, esperando para ser girada. Nós vamos fazer isso juntos, passo a passo. E por falar em fazer juntos, se você é apaixonado por desvendar os segredos da Bíblia, por entender a profundidade da nossa fé católica, por conectar os pontos entre o Antigo e o Novo Testamento, então você está no lugar certo. Este canal, a Maratona da Fé, é a nossa comunidade de exploradores das Escrituras. Para não perder nenhuma descoberta como a que faremos hoje e para nos dar aquela força essencial para continuar produzindo vídeos que alimentam a alma e o conhecimento, faça algo simples, mas poderoso. Clique agora no botão de inscrever-se e ative o sininho de notificações. Assim, você garante seu lugar nesta maratona e nos impulsiona a ir cada vez mais longe. Combinado? Sua inscrição é o combustível para trazermos mais luz sobre as maravilhas da nossa fé. Então, bora começar essa expedição rumo ao coração bíblico do Corpus Christi. Segure firme, a viagem no tempo começa agora. Para desvendar a verdadeira origem de Corpus Christi, nosso ponto de partida inevitável é uma noite carregada de história e simbolismo em Jerusalém, a celebração da Páscoa judaica, o Seder Pesach. Imagine a cena: Jesus, o Cordeiro de Deus, reunido com seus 12 apóstolos em um cenáculo. Eles estão comendo o Cordeiro Pascal, relembrando a noite em que o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas protegeu os israelitas da morte no Egito. Comem as ervas amargas, símbolo da amargura da escravidão. E comem o pão ázimo, o matzá, pão sem fermento, lembrando a pressa da fuga, a pureza exigida por Deus, a simplicidade da confiança nele. Bebem as taças de vinho ritual, símbolo da alegria da libertação e da aliança. É neste cenário denso de significado, onde cada gesto e cada alimento contam uma história de salvação, que Jesus realiza algo absolutamente revolucionário. Ele toma aquele pão ázimo, o pão da antiga aliança, e o ressignifica completamente. As palavras que ele pronuncia são registradas em Mateus, Marcos, Lucas e também por São Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, tamanha a importância do evento. Ele o abençoa, parte-o e entrega aos discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Note bem, ele não diz isto simboliza o meu corpo ou isto representa o meu corpo. A palavra grega original, estin, é direta, é. Em seguida, ele toma o cálice com vinho, provavelmente a terceira taça ritual da Páscoa, a taça da bênção, e declara: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Naquele instante, Jesus não está apenas criando uma metáfora poética. Ele está instituindo um novo sacramento, um memorial vivo e eficaz da sua paixão, morte e ressurreição. Ele está se dando a si mesmo como alimento e bebida espirituais.
Estava inaugurando a nova aliança no seu próprio sangue, cumprindo as profecias e dando um sentido definitivo à Páscoa. A celebração que nasce ali, a Eucaristia, palavra grega que significa a ação de graças, torna-se o centro da vida da igreja primitiva. É a crença na presença real, física, substancial de Cristo sob as aparências de pão e vinho. Corpus Christi, portanto, antes de ser uma festa no calendário, é a celebração jubilosa e pública desta presença real instituída naquela noite santa. É a adoração ao corpo e sangue de Cristo que se fazem presentes no altar. Mas, como eu disse, está é a fundação. A casa tem mais cômodos e segredos para revelar. Agora, você pode estar se perguntando, com toda razão, ok, entendi a ligação com a última ceia, com a Eucaristia. Mas a festa de Corpus Christi, com as procissões, os ostensórios, essa celebração específica, como ela surgiu? E aqui entra a história mais conhecida. Estamos no século XIII, na Bélgica. Uma freira agustiniana chamada Juliana de Liege começa a ter visões recorrentes. Ela via a lua em seu esplendor, mas com uma mancha escura, interpretando que faltava no calendário litúrgico uma festa solene dedicada especificamente à adoração da Eucaristia, separada da atmosfera mais sombria da Quinta-feira Santa, que é focada na instituição, mas também no início da paixão. Essa intuição de Santa Juliana encontrou eco em muitos teólogos e no clero. A confirmação, ou pelo menos o impulso decisivo para a instituição universal da festa, veio com o famoso milagre de Bolsena, na Itália, por volta de 1263. A história conta sobre um padre alemão, Pedro de Praga, que peregrinava a Roma. Ele tinha dúvidas sobre a presença real de Cristo na hóstia consagrada. Durante a celebração da missa em Bolsena, no momento da consagração, a hóstia teria sangrado, manchando o corporal, o tecido litúrgico sobre o altar. Este corporal manchado de sangue foi levado ao Papa Urbano IV, que estava em Orvieto, cidade próxima. Profundamente impressionado pelo milagre, que confirmava a fé ensinada, e influenciado também pelas súplicas que vinham desde Santa Juliana, o Papa Urbano IV, em 1264, publicou a bula Transiturus Joachimundo, instituindo oficialmente a festa de Corpus Christi para toda a Igreja Católica, a ser celebrada na quinta-feira após a oitava de Pentecostes. São Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da história, foi encarregado de compor os textos litúrgicos para a festa, incluindo hinos famosos como Pange Lingua e suas últimas estrofes, o Tantum Ergo Sacramentum e Lauda Sion. Portanto, sim, a festa litúrgica, a celebração pública e solene que conhecemos, com data marcada, tem essa origem medieval fascinante. Mas, e este é o ponto crucial que quero reforçar, a festa não criou a doutrina. Ela não inventou a fé na presença real. Ela apenas deu uma expressão litúrgica, visível, universal e jubilosa a uma verdade de fé que já era crida e vivida pela Igreja desde o início, com base fundamentalmente nas palavras de Jesus na Bíblia. A festa foi um florescimento, uma resposta histórica, mas a semente é totalmente bíblica e estava lá desde o princípio. E a conexão bíblica vai ficar ainda mais forte agora. Preparado para o clímax da nossa investigação nas Escrituras? O que Jesus disse antes da última ceia vai explodir sua mente. Se a última ceia foi o momento da instituição da Eucaristia, o Evangelho de João, capítulo 6, nos oferece a explicação teológica profunda, a chave hermenêutica dada pelo próprio Jesus. E é um momento de tensão, de confronto, de decisão. A cena se passa na Galileia, logo após Jesus ter realizado o milagre da multiplicação dos pães e peixes, alimentando 5.000 homens. No dia seguinte, a multidão o procura novamente, atravessando o mar. Mas Jesus, conhecendo seus corações, os confronta. Em verdade vos digo, buscais-me, não porque viste sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Ele começa a se apresentar como o verdadeiro pão descido do céu, superior ao maná que seus pais comeram no deserto e morreram. O maná era um símbolo, uma prefiguração. Ele era a realidade. E então, a tensão aumenta. Jesus declara: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Até aqui, poderíamos pensar em linguagem figurada. Mas Jesus vai além, muito além. Ele começa a falar de comer sua carne e beber seu sangue. Ouçam com atenção as palavras dele, registradas em João 6, versículos 51 a 58. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne pela vida do mundo. Os judeus começam a discutir entre si: como pode este homem dar-nos a sua carne a comer?
Eles estão entendendo literalmente, e estão chocados. Mas Jesus, em vez de suavizar, de dizer calma, pessoal, é só um símbolo, ele intensifica a linguagem, usando palavras ainda mais fortes, que remetem a mastigar, comer. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Conseguem sentir o impacto, a radicalidade. A reação foi imediata. Desde então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Achavam a palavra dura demais. Eles entenderam a reivindicação literal de Jesus, e era demais para eles aceitarem. Jesus, vendo o abandono, se volta para os 12 e pergunta: também vós quereis retirar-vos? É Pedro quem responde em nome deles: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Este discurso do pão da vida é a base bíblica explícita para a fé na presença real. É Jesus explicando a natureza do dom que ele instituiria na última ceia. Corpus Christi celebra exatamente esta verdade, que a carne e o sangue de Cristo são verdadeira comida e verdadeira bebida para a vida eterna. A dificuldade e o escândalo dos primeiros ouvintes são a prova da profundidade do mistério revelado. E ainda falta uma peça, a mais antiga. E agora, chegamos àquela conexão surpreendente que prometi no início, o elo que nos leva às raízes mais profundas da nossa celebração, muito antes de Jesus caminhar sobre a terra. Lembra que eu disse que a história ia além da última ceia e de João 6? Prepare-se para voltar ao primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Capítulo 14. A cena se desenrola após Abraão, ainda chamado Abrão, retornar vitorioso de uma batalha para resgatar seu sobrinho Ló. Eis que surge uma figura extremamente enigmática e importante, Melquisedeque. A Bíblia o descreve como rei de Salém, que significa paz, e é tradicionalmente identificada com Jerusalém, e, crucialmente, sacerdote do Deus Altíssimo. O que este rei sacerdote misterioso faz? Ele abençoa Abraão, e Gênesis 14:18 nos diz especificamente o que ele trouxe. Trouxe pão e vinho. Pão e vinho. Não um cordeiro, não um animal para sacrifício, como era comum, mas pão e vinho. Por séculos, essa figura intrigou estudiosos. Por que pão e vinho? Porque ele é chamado sacerdote do Deus Altíssimo, antes mesmo da instituição do sacerdócio levítico em Israel. A resposta, ou pelo menos a interpretação inspirada, nos é dada no Novo Testamento, especificamente na Epístola aos Hebreus, capítulos 5, 6 e 7. O autor de Hebreus apresenta Melquisedeque como um tipo, uma prefiguração de Jesus Cristo. Ele destaca que Melquisedeque não tem genealogia registrada, nem começo nem fim de dias, simbolizando a eternidade, e que seu sacerdócio é superior ao de Arão e seus descendentes. Cristo, diz Hebreus, é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio eterno e perfeito. E qual foi o ato sacrificial ou de oferta registrado de Melquisedeque? Pão e vinho. Percebem agora a conexão extraordinária? Aquela oferta singular de pão e vinho feita por este misterioso rei sacerdote no alvorecer da história da salvação é vista pela tradição cristã, iluminada por Hebreus, como uma profecia silenciosa, uma sombra antecipada do sacramento que Jesus instituiria milênios depois, usando os mesmos elementos, pão e vinho. Corpus Christi, então, não celebra apenas o evento da última ceia ou a doutrina de João 6. Celebra o cumprimento de um plano divino traçado desde as origens. O maná no deserto era o pão do céu que prefigurava Cristo, mas perecia. A oferta de Melquisedeque prefigurava o sacerdócio eterno de Cristo e os elementos da Eucaristia. O discurso do pão da vida em João 6 foi a revelação explícita da natureza do domingo. A última ceia foi a instituição do sacramento. E Corpus Christi é a nossa celebração anual, jubilosa e adoradora de toda essa realidade maravilhosa. Cristo, nosso Rei e Sacerdote eterno, presente no pão e vinho consagrados, alimento para nossa jornada. Essa é a verdadeira e completa história bíblica. Uau! Que viagem incrível fizemos juntos pelas Escrituras, não é mesmo? Mergulhamos fundo, muito além das tradições visíveis, para encontrar as raízes bíblicas profundas e surpreendentes da festa de Corpus Christi. Desde a misteriosa oferta de pão e vinho de Melquisedeque em Gênesis, passando pelo maná no deserto, pelo discurso radical e revelador de Jesus como pão da vida em João 6, até a instituição solene da Eucaristia na última ceia, tudo se conecta, tudo aponta para o mesmo centro luminoso, o amor infinito de Deus que se faz presente, real, próximo.
a ponto de se tornar nosso alimento espiritual, força para nossa caminhada, penhor da vida eterna. Qual é a moral dessa história extraordinária que desvendamos hoje? É que a nossa fé não é feita de invenções humanas ou de tradições vazias. Ela é um edifício sólido, construído sobre a rocha da Palavra de Deus, com fundações lançadas pelo próprio Criador desde o início dos tempos. Entender a verdadeira história bíblica de Corpus Christi é muito mais do que acumular conhecimento. É tocar na fidelidade de Deus, é maravilhar-se com seu plano de salvação, é renovar nossa fé e nossa adoração àquele que disse: Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos, e cumpre essa promessa de maneira sublime na Eucaristia. Eu espero, de coração, que você esteja se sentindo agora mais conectado com a profundidade desse mistério, mais rico em sua fé, talvez até emocionado com a beleza do que descobrimos. Que você se sinta feliz e realizado por ter dedicado este tempo para conhecer mais intimamente o coração da nossa fé. Da próxima vez que você participar de uma missa, de uma procissão de Corpus Christi, ou simplesmente fizer um momento de adoração diante do sacrário, lembre-se dessa tapeçaria divina que exploramos. Melquisedeque, o maná, João 6, a última ceia, tudo culminando naquele que se dá a nós por amor. A verdade revelada é um convite constante à adoração e à gratidão. E se essa descoberta acendeu em você a chama da curiosidade e da fé, e você quer saber mais sobre como Deus confirmou essa verdade através de sinais visíveis ao longo da história, como o impressionante milagre de Bolsena que mencionamos, então não perca tempo e clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Continue conosco nesta maratona da fé, explorando as maravilhas que Deus nos revela. Que a presença real de Cristo na Eucaristia seja sempre a fonte da sua força e da sua alegria.